Olá, gente, tudo bem? Olha como a gente vê o diabo manipulando a verdade do evangelho. E eu sempre digo, isso é uma das estratégias que o diabo tem usado. Manipular a verdade do evangelho no entendimento das pessoas, para que as pessoas não se salvem, para que as pessoas se conduzam errado, apostatando, desviando, sendo privadas da verdade. Irmãos, eu tenho observado, dentro da missão que Deus me deu, do trabalho, da vocação no reino de Deus, de pregar a verdade, de combater o bom combate da fé, corrigindo, refutando, repreendendo, instruindo, exortando, todos aqueles que estão sendo instruídos, orientados por conceitos contrários ao Evangelho. E eu estava observando, eu sou muito observador, eu analiso tudo que é pregado, que é formado na mente do povo, dentro dos conceitos das religiões, independente de qual seja ela, evangélica, católica, espírita, budista, xiita, qual for o critério de Deus que o povo use, eu analiso tudo dentro da palavra, seja por pessoas filosóficas, ateus, grupos de conceitos, de doutrina. Eu estou sempre analisando tudo que se fala e mostrando onde o diabo está agindo. Olha onde está o erro. Olha qual a investida que leva o povo à maldição. Aliás, que leva o povo a continuar na maldição, privando o povo da bênção. Porque é muito importante as pessoas terem esse conhecimento. O povo já está na maldição. Só podem sair dela crendo na verdade do Evangelho e se convertendo a Jesus. Todos independentes. Religiosos, rico, pobre, bom, ruim, novo, velha, velho, todos, toda a humanidade já se encontra na maldição do pecado. Toda a humanidade já se encontra dentro da condenação do pecado. Toda a humanidade se encontra morta, afastada, separadas de Deus para a vida eterna após esta vida aqui. Certo? É preciso explicar isso às pessoas. É preciso esclarecer com a verdade do Evangelho. Estou dizendo isso baseado e principiado no que o Evangelho de Cristo nos revela. Tá certo? Então, olha, a estratégia do diabo é criar ideias, conceitos, doutrinas, ensinos, meios, vidas, que faz as pessoas viverem contrariando a verdade do Evangelho. Vou citar algumas coisas, algum entendimento, algumas doutrinas, algumas questões de princípios que levam as pessoas a continuarem na maldição e se perderem do caminho da bênção. E com isso até desprezando. Vamos lá. As pessoas têm uma mania, isso dentro dos incrédulos, da maioria, e muitos dos religiosos também, têm uma mania de dizer assim, todos nós somos filhos de Deus. Não é? Não tem essa das pessoas. Não tem essa conversa, esse entendimento. Todos nós somos filhos de Deus. No final, todos vão receber a vida com Deus. Deus não vai colocar seus filhos em nenhum lugar, em nenhum dos seus filhos no inferno. Porque Deus é amor. Deus é bom. Está entendendo isso? Esse pensamento, esse conceito, essa ideia é do homem sem o conhecimento de Deus. Porque Deus, na sua palavra, não nos ensina isso. Deus, em sua palavra, não nos ensina isso. O que Deus nos ensina é que todos são filhos da ira. Todos estão perdidos, julgados e condenados. Todos vão sofrer, não é amor nem a misericórdia. Vão sofrer o juízo de Deus. E esse juízo será sem misericórdia.
Para aqueles que não aproveitaram a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus para se salvarem. Está entendendo? A palavra de Deus diz que filhos de Deus são todos aqueles que creem em Jesus e passam a andar convertido nele. Não é todos. Mas tudo bem. São os incrédulos, creem assim. Olha a estratégia do diabo dentro das religiões, dentro dos conceitos doutrinários. Eu vi uma pessoa, dentro do conceito da religião evangélica, dizer assim para outra: não se preocupe, você é um escolhido, você é um filho da promessa. Você esteja onde estiver, Deus vai lhe trazer. Você é um filho da promessa e Deus não perde os filhos da promessa. Você está entendendo isso? Você sabe o que essa palavra leva na mente da pessoa? Você sabe o que essa palavra, o que esse princípio, essa ideia coloca na mente da pessoa? Então, para que eu vou me preocupar com Deus? Para que eu vou me preocupar em uma vida de prudência, de santificação, perseverando em andar na doutrina de Cristo? Não é santificação dentro da igreja, não. Isso é outra estratégia do diabo, tá? Então, essa ideia que prega para as pessoas, não, você é um escolhido, você é um filho da promessa, faça o que fizer, no tempo certo você volta. Meu amigo, eu estava dizendo a uma pessoa que estava dentro desse ensinamento e fora da graça de Deus, no caminho do inferno, eu disse a ele: aproveita o tempo que Deus deu, não, para tu, não? Tudo tem um tempo debaixo da terra. Vai nessa conversa de que tu é um filho da promessa. Vai nessa conversa de que tu é um escolhido e não perde salvação. Isso é o diabo quem coloca isso na mente do povo, para fazer o povo continuar na maldição, fora da promessa. Cuidado, não. Crê no que Jesus falou, não. Jesus disse: entrai pela porta estreita enquanto ela está aberta. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. A palavra diz: cuida de ti da doutrina. Fazendo isso, te salvarás, te salvarás. A palavra diz: se não permanecer na verdade do Evangelho, não pode ser salvo. Salvação é para quem permanece na verdade do Evangelho. Fica nessa conversa de que tu és escolhido, de que tu és o filho da promessa. E no tempo certo tu vem. Aproveita o tempo que se chama hoje para a tua salvação, para tu alcançar a tua salvação, não. Amanhã pode ser tarde demais. Meus irmãos, é muita estratégia do diabo. Mas só tem a visão, só conhece essa estratégia, só vê essa cilada quem é prudente, quem está na palavra, quem está com a luz de Deus no entendimento. A maioria é tão levado por essa conversa. A Bíblia diz que o diabo ele tem astutas ciladas para tirar o homem, destruir o homem da presença de Deus. Por isso que Deus vai dizer: meu povo foi destruído por causa disso. Não tiveram entendimento, nem o conhecimento. E se deixaram levar pela cilada do diabo, que coloca estratégias, situações, conceitos para destruir você, tirando você do caminho da salvação, porque a Bíblia diz que muitos vão apostatar da fé, e só apostata da fé quem um dia estava nela. A Bíblia diz que muitos voltam para a condenação, e só quem pode voltar para a condenação é quem um dia saiu dela. Está entendendo? A Bíblia diz que é impossível aquele que um dia foi iluminado e voltou novamente para a escuridão ter o arrependimento. E só volta para a escuridão quem estava na luz. Está entendendo? Enquanto o diabo usa pessoas para dizer: você é predestinado, o salvo não perde salvação, você é filho da promessa, eleito pela soberania de Deus. Deus é soberano? É. Mas é aí que entra a questão. Na soberania de Deus, ele dá ao homem o direito de escolha. Porque se Deus fosse fazer assim como ensina esses falsificadores da palavra que diz que Deus já escolheu um para o céu e para o inferno, Deus não desejaria que todos fossem salvos. E não vai ser. Deus não enviaria um caminho de salvação para salvar quem já é salvo. Deus não ia tomar o lugar do pecador morrendo por ele, se ele já era salvo. Está entendendo isso, irmão? É coisa sem lógica, que só entra na mente de quem está na escuridão,
quem não tem a luz de Deus. Então as pessoas ficam criando esse método. E tudo isso faz o quê? Tira as pessoas do caminho, da direção, da salvação, da verdade de Deus. Aí, enquanto a palavra de Deus mostra que nenhum outro há salvação, o único meio de salvação é por Jesus, olha a estratégia do diabo, gente. O diabo, ele é um ser inteligente. O diabo não é a pessoa, o diabo não é o pensamento da pessoa. Ao contrário, o diabo, ele age no pensamento. O diabo, ele influencia o pensamento, ele age aqui na mente do homem. Ele é um ser espiritual. Não que ele é onipresente, está em todo canto. Ele trabalha com a legião de demônios, potestades, principados, espíritos enganadores, demônios, seres espirituais que foram banidos da comunhão com Deus eterna, da vida que eles tinham. E são espíritos das trevas que levam o engano, que influenciam, que tentam, que levam as pessoas no seu desejo a praticarem a maldade. Vocês estão entendendo? E esse é o trabalho do diabo. O próprio Jesus disse isso. Jesus não disse que o diabo é a mente da pessoa. Jesus, ele referiu-se ao diabo como um ser, uma criatura das trevas, príncipe das trevas. Jesus vai dizer lá em Lucas 8:12 que o diabo, ele trabalha para tirar a palavra do entendimento do ser humano, do homem, para que esse homem não se salve crendo na palavra. Está entendendo isso? Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ele vai dizer que é com principado, potestades, seres espirituais, nos lugares celestiais. Não é com o pensamento. É com os seres malditos que influencia na mente e no pensamento do homem. Mas aí tem pastores, tem doutrina dizendo que o diabo não existe. Que o diabo é o mal, é a própria pessoa, é o pensamento. Veja a estratégia do diabo. Enquanto Deus nos revela que o diabo é um ser, uma criatura que está na terra operando para levar os homens a contrariar a vontade de Deus e fazer os homens por escolha voluntária, para que os homens, pelo seu livre-arbítrio, tomem a decisão ou se submeter a Deus e resistir ao diabo, ou resistir a Deus e se submeter ao diabo. E o diabo está na terra, como, tentando os homens a resistir a Deus e submeter a eles, através da mentira, do engano. E ele trabalha nesse conceito, tirando a palavra do homem para o homem não se salvar crendo na palavra. Foi Jesus que disse isso. Ele é um ser, é o diabo. Ele trabalha na mente humana, obscurecendo para que a mente humana não tenha o esclarecimento da verdade, que pode salvar toda a alma humana que está julgada e condenada ao inferno. Já está. O que resta? Morrer e seguir ao juízo, se não crê em Jesus. Porque quem crê em Jesus é livre da condenação. Não entrará em juízo, não irá a juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. E tem a vida eterna, Jesus disse. E o diabo trabalha para que isso não aconteça. Como o diabo já está julgado e condenado ao inferno, que ele não está lá ainda, Deus ainda está permitindo ele atuar na humanidade. Os propósitos de Deus não são os nossos. Ele tem os deles. Mas vai chegar o tempo. Ele já está julgado e condenado, o diabo. O tempo dele ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre já está determinado. Tanto ele quanto todos os demônios. Não só ele e os demônios. Triste é, mas é realidade. E toda a alma humana, todo aquele que não crê em Jesus Cristo, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, vai receber o dano da segunda morte, que é esse destino eterno. Porque não creram na verdade, enquanto tinham oportunidade para se salvarem. É o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Isso é muito sério, irmão. Então, há uma grande astúcia de Satanás operando, deturpando a verdade do Evangelho, para que as pessoas não alcancem a salvação de Deus. Mas será que o diabo é mais poderoso do que Deus? Se Deus quer salvar os homens,
Deus não tem poder para salvar os homens? Se a multidão que vai para o inferno é muito maior do que as que vão ser salvas, então o diabo venceu Deus nessa batalha? Aí não tem luta de Deus contra o diabo. Aí não tem luta de Deus contra o diabo. Aí tem a escolha do homem se dá ouvido à verdade de Deus para se salvar, ou se continua seguindo a instrução do diabo, no curso do diabo, que é indo com a sua alma para o inferno, para a condenação. É a escolha do homem. O que há é a responsabilidade do homem. Não há uma batalha entre Deus e o diabo. O que há é uma investida do diabo na vida humana para privar o homem de seguir a direção de Deus, de dar ouvido a Deus, de crer em Deus. Porém, Deus deixa o homem livre, dando também a ele a oportunidade dele conhecer a verdade, ter a opção, ter o conhecimento dos dois caminhos, das duas escolhas, que dentre essas duas ele tem que tomar uma decisão para mudar o seu destino. O que Deus faz é dar ao homem a condição, o meio, a forma, a oportunidade dele escolher e decidir. Mas a Bíblia diz que serão condenados porque não creram na verdade. Não quiseram vir para a luz, escolheram as trevas. A escolha do homem. De que se culpa, de que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Deus não tomará o culpado por inocente. O que Deus quer é que todos os homens se arrependam para não sofrer o juízo. Isso está lá escrito, revelado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Alguém ainda disse que Deus escolheu para o céu e para o inferno? Deus não tem prazer na morte do ímpio? Há alegria no céu quando um pecador não é um salvo escolhido, um predestinado. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o que Deus quer é que o ímpio se converta e viva. Deus, ele quer que todos os homens se salvem, vindo ao conhecimento da verdade, o único meio de salvação, e os homens desprezam a verdade. A palavra de Deus vai dizer isso lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Aliás, capítulo 2, versículo 4. Eles vão desprezar a palavra. Eles vão resistir a Deus. Eles não vão aceitar o caminho que Deus oferece a ele. O único meio e caminho que Deus oferece para o homem receber dele o perdão, ser justificado, ter comunhão com ele novamente, por meio da reconciliação, através da morte de Cristo. Unicamente tudo isso é pela morte de Cristo. O diabo cria homens para levantar doutrina, para criar caminhos para o homem encontrar tudo isso que só podemos encontrar por meio da fé em Jesus Cristo. Agora o diabo levanta homens para criar doutrina. Não, você é salvo guardando o sábado. Você só encontra Deus dentro de uma igreja. Você tem que ser devoto e praticante, devotar sua vida a servir, a obedecer e estar vivendo uma vida submissa a uma igreja para ser salvo. Tem que participar, tem que cumprir um ritual, um cerimonial, ser batizado, senão não é salvo. Você tem que viver o karma, as boas obras. Você tem que praticar a religiosidade. Olha a estratégia do diabo. Quantas e quantas milhões e milhões de pessoas estão vivendo a religiosidade dentro das religiões, entendendo que estão em Deus e vão para Deus. E no final desta vida de devoção religiosa vão ser salvas. Quantas vão se decepcionar? Porque o diabo, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a verdade do Evangelho. Foi o que Paulo disse, 2 Coríntios 4:4. Por isso que vivem dentro das religiões que negam o caminho que o Evangelho mostra. Deturpam a verdade do Evangelho. O Evangelho nos mostra um meio para a justificação, um meio para a salvação. O Evangelho nos mostra o caminho para Deus.
O Evangelho nos mostra a vida de fé que temos que viver para uma vida de santificação, para a comunhão com Deus. Os homens estão vivendo dentro das religiões, pelo que as religiões ensinam, determina, ordena, como mandamento, ordenança legal para o povo viver e praticar como meio de vida com Deus, como meio de santificação a Deus. Enquanto isso, as pessoas estão desprezando a verdade do Evangelho. É isso que o diabo faz. Ele cega o entendimento desse povo, não deixando esse povo crer e fazendo esse povo desprezar, ignorar a verdade do Evangelho. Gente, isso é muito sério. E eu vejo pessoas aí, nos seus entendimentos de Deus, totalmente cego. Como disse Paulo escrevendo aos Efésios, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18, Paulo vai dizer que as pessoas, com seu entendimento obscurecidos, estão separados da vida com Deus, da vida de Deus, com seu coração duro pela ignorância que tem, de não conhecer a verdade e não querer. Porque ninguém vai ser tomado por inocente, irmão. Deus vai dizer na sua palavra, lá em Naum, no livro do profeta Naum, Deus não tomará o culpado por inocente. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12, cada um dará conta de si a Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, é dever de todo homem temer a Deus e dar-lhe glória. Apocalipse 14, 7, vai dizer que é chegado a hora, temei a Deus, porque é chegado o grande dia do seu juízo. Os homens estão sendo avisados, os homens estão sendo advertidos, mas eles estão escolhendo ignorar a Deus, desprezar a verdade. Por onde podem se salvar? Porque esse é o trabalho do diabo que eu falei agora, que Jesus disse lá em Lucas 8:12, que o diabo ele faz os homens desprezar a verdade para que não se salvem. Salvação é por meio do conhecimento da verdade do Evangelho. Não é por meio de obra de religião, de igreja, de vida religiosa formal, de devoção, de prática, de obrigação, de aderir, de viver, ser adepto, membro, e viver dentro de um padrão religioso. Salvação é dentro do entendimento, do conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1:16. Paulo vai pregar isso. Não importa, judeu ou grego, todos só podem ser salvos pela mensagem do Evangelho que leva-nos o conhecimento dessa salvação. Não é o que os homens ensinam dentro da igreja, os caminhos por onde o povo é ensinado a ser salvo, a buscar a Deus, a servir a Deus, a receber a bênção de Deus, a praticar isso, aquilo, outro, pacto, voto, campanha, tanta coisa. O Evangelho nos mostra que o meio de salvação é crendo nele, no Evangelho, que nos dá a sabedoria, o conhecimento, a direção para a gente encontrar essa salvação que está em Cristo. O Evangelho não leva ninguém a outro lugar, a não ser a Cristo. E Jesus vai dizer aos seus apóstolos, quando deu a missão para pregar o mundo inteiro, todas as criaturas, todas as pessoas, Marcos 16:15, Jesus vai dizer, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado, irmão. Nós temos que guardar a verdade de Deus em nossas vidas, viver por ela, ser instruído nela, manter a fé e a esperança nela. Não é dentro dos conceitos da doutrina, da formalidade religiosa na vida, nos conceitos dos homens estabelecendo o princípio de Deus dentro das suas religiões. Nós temos que viver dentro daquilo que Deus estabelece na sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas o que prevalece é a palavra de Deus. Vou encerrar agora, meu irmão, mas eu quero te advertir. Cuidado com as doutrinas de demônios, que tira você do caminho da salvação. Ludibria sua mente, levando vocês a viver a mentira em nome de Deus, numa vida direcionada, pensando que vão chegar a Deus, enquanto muitos nessa direção, no final do labor desta vida, quando a morte até nós chegar,
ao sair deste mundo, muitos vão se encontrar na eternidade de vergonha e desprezo eterno. Não no céu. Porque o caminho para o céu é Jesus. E só vai para ele quem se submete, persevera até o fim nesse caminho. Não se deixa levar por nenhuma novidade, nenhuma doutrina nova, nenhuma visão nem revelação. Tudo que Deus ele quer que a gente entenda para alcançar a sua graça, o seu perdão, o seu amor, está em Cristo. Quem tem um filho tem a vida com Deus. Quem não tem um filho não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. João 3,36. E o próprio Jesus vai dizer, quem nele crê não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não é quem é predestinado. Não é quem é salvo. Não é quem é filho de promessa. Você está entendendo isso? É muito interessante isso. Então, meus amados irmãos, escutem a verdade da palavra de Deus. Há uma alma. Nós somos alma que habitamos no corpo. Nós não somos corpo só. Nós somos almas que habitamos nesse corpo. E qual a finalidade desse corpo? Para que o ser humano, ser real que Deus criou, tenha a vida em contato com o mundo físico. Por isso que nós habitamos no corpo físico. Esse corpo físico vai perecer. E a morte quer dizer separação. A alma, ao sair deste mundo com a morte, que é a separação, que é o que Deus determinou, que o homem morreria por causa do pecado, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando Deus disse ao homem, do pó viesse, que o pó voltarás. Jesus está falando o homem, neste mundo aqui, vivendo nesse corpo, que veio da terra, mas voltará para a terra. Agora o ser real, que habita nesse corpo, veio de Deus e volta para Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O homem volta para Deus ao sair deste mundo. Ele não vai ficar vagando aqui, porque Deus assim determinou. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue ao juízo. O homem voltará para Deus. E sem Jesus, ninguém terá a vida com Deus. Sem Jesus, ele segue ao juízo. É o que está escrito na palavra. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os predestinados. É para os que creram em Jesus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz: bem-aventurados que morrem no Senhor, porque esses descansarão, suas almas saem deste mundo para um descanso. Você está entendendo isso, irmãos? Sua alma precisa de salvação. E só há um meio de salvação, que é o Salvador, que é quem salva a tua alma, Jesus. Não brinque com a realidade, com a verdade da palavra de Deus. A questão de você crer em Jesus não é para você ser adepto de uma religião, de uma igreja, e passar a viver usos e costumes, uma vida do bem, dentro da formalidade religiosa. A questão de você crer em Jesus é para que você encontre salvação da sua alma, seja absolvido do juízo. Foi o que Jesus disse lá em João 5,24. Quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê nele. Quem dá ouvido à palavra dele. Você está entendendo isso? Sua alma clama, geme. Sua alma sente o temor no seu interior. Você sente o temor de uma realidade após a morte terrível. Porque a nossa alma está em perigo. O que é a nossa alma? Somos nós mesmos, o ser real. Buscai o socorro da tua alma. Invoca o Senhor que pode te salvar. Ele quer isso, ele já disse. Vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei e encontrarei descanso na sua alma. Só Jesus é quem pode dar o descanso na tua alma.
Só quem pode salvar a tua alma é Jesus. Só quem pode absorver tua alma do juízo é Jesus. Só quem pode te livrar da ira de Deus é Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo, quem nos livra da ira futura que há de vir, da ira de Deus. Creia nessa palavra. Cuidado você que está vivendo uma vida buscando andar na direção de Deus pelo Evangelho. Cuidado para não apostatar da fé, se é que você já não apostatou. Eu te dou o conselho que Paulo deu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permanece na fé, ou se já não foste reprovado. Eu te dou o mesmo conselho que Paulo disse aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e 2. Irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, anunciado, informado, pelo qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês só serão salvos, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nele, se é que não creste em vão, seguindo outro conceito. Está entendendo isso? É muito sério isso. Eu te dou outro conselho que Paulo deu a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Não é só para Timóteo. É para você, Marcos, Antônio, Marcelo, Leonardo, Felipe, Severino. Cuida de ti, Wellington. Cuida de ti, Marcelo. Cuida de ti, Edinaldo. Cuida de ti, irmão Anchieta. Cuida de ti, Diaconisa Silene. Cuida de ti, irmão Amorim. Todos, cuida de ti da doutrina. Cuidemos da nossa vida com prudência de estar na doutrina de Cristo, porque fazendo isso nos salvaremos. E cuidado com as doutrinas de demônios. Quer ver uma? Diante de muitas que estão sendo pregadas, deixa eu citar aqui vários ensinamentos de demônios, várias doutrinas de demônios que estão sendo pregadas por aí. Cuidado. A doutrina da predestinação fatalista, de que Deus escolheu um para o céu e para o inferno, é doutrina de demônios. A doutrina de que, essa doutrina é chamada de escatologia consumada, aonde ensina que Jesus já veio, não haverá mais arrebatamento, o anticristo já apareceu, já aconteceu a grande tribulação, a Bíblia é um livro já consumado, não tem mais nada a acontecer, já aconteceu tudo, já estão vivendo o reino de Deus, a eternidade e por aí vai. É uma doutrina totalmente de demônio e só crê nela quem é ignorante, não tem conhecimento da verdade de Deus. Cuidado, irmãos. Doutrina de demônios. Agora, deixa eu te mostrar. Cuidado com os muitos ventos de doutrina. Buscar Deus ali, buscar Deus aqui. Campanha da marcha, campanha disso, campanha daquilo. Buscar Deus em monte. Fazer pacto, fazer voto. É o poder de Deus ali. Deus tem milagre ali, Deus vai operar ali. Cuidado. Isso são ventos de doutrina. Se mantenha firme, guiado, dirigido, firmado no Evangelho, na doutrina de Cristo. O Evangelho não ensina nada disso. Então, se você é cristão, é prudente, não siga isso. Não se envolva nisso. Não participe nisso. Não comunique no meio dessa congregação, vivendo esse anátema, esse paganismo. Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Meu irmão, Deus abençoe nesse momento essa instrução, possa estar iluminando, esclarecendo e abençoando todos os membros da Igreja de Cristo, pela qual nós estamos sendo edificados com esta palavra, aonde nós estamos aqui, sempre levando para vocês. Esse é o objetivo. A edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, que somos nós. E temos que ser exortado, edificado, repreendido, esclarecido, ensinado, orientado pela verdade do Evangelho. Amém, meus irmãos? Se vocês tiverem interesse e quiser, me visita lá no meu canal no YouTube. Tem mais instruções desse tipo, desse conteúdo, trazendo essa orientação. Esse é o objetivo.
também lá no Kawai. E sempre no Face, estou aqui fazendo essas lives, levando a luz de Deus, a porção do alimento que nos dá vida e nos edifica na fé em Deus. Amém? Fiquem na paz.